Meu nome é Elias, e esta é a minha jornada. Desde os primeiros momentos da minha existência, senti o chamado de Deus ecoar em meu coração. Cresci em Tisbe, uma cidade em Gileade, sempre consciente da presença e da soberania do Senhor. Em meio a um período turbulento em Israel, sob o reinado de Acabe, ergui-me como profeta do Senhor. Acabe e sua esposa Jezabel haviam conduzido o povo à adoração de Baal, desafiando a fidelidade ao verdadeiro Deus de Israel. Eu, Elias, testemunhei a decadência espiritual de Israel sob o reinado de Acabe e sua esposa Jezabel, que haviam desviado o povo para adorar o ídolo pagão Baal, desafiando a fidelidade ao verdadeiro Deus de Israel. Com a autoridade que o Senhor me concedeu, proclamei: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que nos próximos anos não haverá orvalho nem chuva, exceto por minha palavra. Foi um desafio audacioso, mas necessário para demonstrar o poder do Senhor diante da idolatria reinante. Após essa proclamação, o Senhor me orientou a me esconder junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Lá, os corvos me traziam pão e carne pela manhã e à noite, e eu saciava minha sede com a água do riacho. Em meio à solidão, encontrei conforto e força na presença constante de Deus. No entanto, com o passar do tempo, o riacho secou devido à falta de chuva. Foi então que o Senhor me disse: levante-se e vá para Zarifate de Sidom, e fique lá. Obedeci e parti para uma terra estrangeira, confiando na providência divina. Ao chegar em Sarepta, encontrei a viúva e pedi a ela um pouco de água e um pedaço de pão. Em sua humilde condição, ela respondeu: juro pelo nome do Senhor seu Deus que não tenho pão assado, mas apenas um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa vasilha. Em Sarepta, diante desta viúva, sinto o peso da missão que Deus colocou sobre mim. Ela, com tão pouco, enfrenta a adversidade com uma fé que poucos possuem. Sua resposta sincera, sem adornos, apenas um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa vasilha, é um testemunho de sua realidade crua. Mas também é um testemunho de uma confiança implícita. Como posso pedir-lhe o pouco que tem para si seu filho? O que significa ser um instrumento de Deus em um mundo repleto de necessidades e desespero? Será que sua presença aqui é um fardo para ela ou uma bênção disfarçada? Estas perguntas pesam em meu coração enquanto contemplo o significado mais profundo da providência divina. Esta mulher, representando tantos outros que lutam silenciosamente em suas dificuldades diárias, me mostra uma face de fé que raramente é vista nos palácios e templos. Sua fé não é proclamada com grandes palavras ou gestos, mas sim em um sussurro de esperança na beira da resignação. Deus me guiou até aqui, até esta humilde casa em Sarepta, para um propósito maior do que posso compreender agora. Em sua simplicidade, esta mulher e seu filho estão prestes a serem testemunhas de um milagre, mas talvez o verdadeiro milagre seja a fé inabalável em meio à adversidade. Deus, em sua sabedoria, escolheu este lugar, esta mulher, para mostrar seu poder e amor, e eu, Elias, sou apenas um mensageiro, um instrumento em suas mãos poderosas. Que esta experiência em Sarepta sirva como um lembrete humilde de que mesmo na maior das necessidades, a provisão de Deus está sempre ao nosso alcance, muitas vezes de maneiras que não esperamos ou entendemos imediatamente. Disse então a viúva: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno pão com o que tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o jarro de farinha não se esgotará e a vasilha de azeite não ficará vazia até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E assim foi. A viúva, seu filho e eu nos alimentamos por muitos dias, e conforme a palavra do Senhor, a farinha e o azeite não se esgotaram durante minha estadia com a viúva. Seu filho adoeceu gravemente e veio a falecer. Aflita, ela me confrontou, questionando se minha presença trouxera seu pecado à lembrança, resultando na morte de seu filho. Peguei o menino dos braços dela, o levei ao quarto onde eu estava hospedado e o coloquei em minha cama. Clamei ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também vais trazer desgraça sobre esta viúva que me acolheu, fazendo morrer o filho dela.
estendi sobre o menino 3 vezes e clamei ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida deste menino. E o Senhor ouviu minha súplica. A vida do menino voltou, e ele reviveu. Desci com ele do quarto e o entreguei à sua mãe. A viúva então exclamou: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é verdadeira. Após esses eventos, o Senhor me disse: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Assim, preparei-me para enfrentar Acabe. No caminho, encontrei Obadias, um devoto seguidor do Senhor que havia escondido 100 profetas do Senhor para protegê-los de Jezabel. Obadias reconheceu e ajoelhou-se diante de mim. Eu lhe pedi que fosse dizer a Acabe que eu estava ali. Quando Acabe me viu, acusou-me de ser o perturbador de Israel. Respondi firmemente: não perturbei Israel, mas tu e a casa de teu pai, quando abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Enfrentando Acabe, sinto a tensão da verdade contra o poder. Suas palavras, ó perturbador de Israel, reverberam em minha mente, acusando-me de ser a causa do tumulto em Israel. No entanto, sei que a verdadeira perturbação vem daqueles que abandonaram os caminhos do Senhor. A ironia de suas palavras não me escapa. Ele, um rei que se desviou, vê em mim um profeta de Deus, a fonte de seus problemas. Não apenas uma, mas um pronunciamento: ou perturbei Israel? Mas tu e a casa de teu pai, quando abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Estas palavras não são minhas, mas do Senhor. Elas carregam um peso, uma autoridade que transcende minha própria pessoa. Um peso da responsabilidade de ser um profeta. Não é uma tarefa fácil confrontar um rei, denunciar sua idolatria e corrupção. Há um risco, um perigo inerente. Mas a coragem de falar a verdade vem da minha fé inabalável no Deus de Israel. Acabe, com seu poder e influência, poderia facilmente me destruir. No entanto, o poder terreno não me intimida, pois sei que sirvo a um Deus que é maior do que qualquer rei ou reino. Esta confrontação não é apenas entre dois homens, mas entre dois caminhos de vida, o caminho da fidelidade a Deus e o caminho da apostasia e idolatria. Aqui, diante de Acabe, afirmo não apenas minha fé, mas também a soberania do Deus que sirvo. É um momento de verdade, um confronto entre o sagrado e o profano, entre a vontade de Deus e os desejos dos homens. Nesta encruzilhada, minha esperança e oração é que Israel escolha retornar ao Senhor, abandonando os falsos deuses que os levaram ao erro e à ruína. Então, desafiei Acabe a reunir todo o Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comiam na mesa de Jezabel. No monte, confrontei o povo de Israel: até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, contudo, nada respondeu. Propus então um desafio: eu sou o único dos profetas do Senhor que restou, mas Baal tem 450 profetas. Tragam-nos 2 bois, disse eu, que eles escolham um boi, o cortem em pedaços e o coloquem sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro boi e o colocarei sobre a lenha, mas também não acenderei o fogo. Então, vocês clamem pelo nome do seu Deus, e eu clamarei pelo nome do Senhor. O Deus que responder por fogo é Deus. Todo o povo concordou com a proposta. Os profetas de Baal escolheram um boi, prepararam-no e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, mas não houve resposta. Dançavam ao redor do altar que haviam feito, e eu zombava: gritem mais alto. Afinal, ele é um Deus. Talvez esteja meditando, ocupado ou em viagem. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Eles gritavam cada vez mais alto e se mutilavam com espadas e lanças, conforme o costume, até o sangue jorrar sobre eles, mas não houve resposta, nenhum som, ninguém que respondesse. Ao chegar minha vez, reconstruí o altar do Senhor, que estava em ruínas. Peguei 12 pedras, uma para cada tribo descendente de Jacó, ao qual o Senhor dissera: seu nome será Israel. Com as pedras, construí um altar em nome do Senhor e cavei uma vala ao redor dele.
Arrumei a lenha, cortei o boi em pedaços e o coloquei sobre a lenha. Então disse: encham 4 grandes jarros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois que fizeram isso, ordenei: façam isso de novo, e eles o fizeram de novo. Façam uma terceira vez, ordenei, e eles o fizeram. Pela terceira vez, a água correu ao redor do altar e até mesmo encheu a vala. Aqui, no Monte Carmelo, diante do altar em ruínas, sinto a gravidade do momento que se desenrola. Reconstruir o altar do Senhor, pedra por pedra, é um ato carregado de simbolismo e significado. Também para destacar a dependência absoluta dele. Cada gota d'água que cai sobre a lenha embebida é uma afirmação de nossa fé na promessa divina, uma declaração de que confiamos no Senhor mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Enquanto o líquido se acumula ao redor do altar, formando uma vala que transborda, é como se estivéssemos sendo envolvidos pela graça e pela providência divina, que não conhecem limites ou restrições humanas. Neste momento solene, antes de clamarmos ao Senhor, é essencial lembrar das palavras de Elias, que confrontou o povo de Israel no Monte Carmelo: se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Esta não é apenas uma escolha entre deuses, mas uma decisão que define nossa própria identidade espiritual e nossa lealdade ao Deus verdadeiro. De Isaque e de Israel: mostre hoje que tu és Deus em Israel e eu sou teu servo, e que por ordem tua fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o coração deles. Com estas palavras, clamo ao Senhor, consciente de que não estou apenas buscando um milagre para mim, mas sim um testemunho poderoso para todo o povo de Israel, um sinal que os leve de volta à verdadeira fé e devoção. Enquanto minhas palavras ecoam pelo Monte Carmelo, sinto uma tranquilidade profunda, uma confiança que transcende qualquer dúvida. Pois sei que estou nas mãos do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer o impossível acontecer. E então, com o coração cheio de fé e expectativa, aguardo o momento em que o fogo celestial descerá do céu, consumindo o sacrifício e revelando a glória do Senhor perante todo o povo. Sobre ele e sua família, mostrando assim sua misericórdia e sua disposição de responder ao arrependimento genuíno. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o arrependimento e a humildade diante de Deus podem abrir caminho para a restauração e a bênção. Neste momento, percebo mais uma vez a complexidade do papel de profeta, a delicada balança entre proclamar a verdade e oferecer uma chance de redenção. A justiça e a misericórdia de Deus estão sempre em jogo, e cabe a mim ser um instrumento de sua vontade, mesmo quando isso significa confrontar reis poderosos e enfrentar perigos inimagináveis. Enquanto contemplo os eventos que se desdobraram, desde o desafio no Monte Carmelo até a confrontação com Acabe e Jezabel, sinto-me grato pela presença constante do Senhor em minha vida, guiando-me, fortalecendo-me e mostrando-me seu caminho mesmo nos momentos mais desafiadores e sombrios. Que eu possa continuar a ser fiel à sua vontade, a proclamar sua verdade e a buscar sua justiça, sabendo que Ele está sempre ao meu lado, guiando-me e sustentando-me em sua infinita graça e amor. Cada passo, cada milagre, cada confronto ao longo desta jornada tem sido uma preparação não apenas para o meu próprio fim, mas para o futuro de Israel, para o futuro de Eliseu e para o futuro da palavra do Senhor neste mundo. Enquanto me aproximo do fim desta jornada terrena, sinto uma paz interior que só pode vir da certeza da presença e da fidelidade de Deus. Ele me tem guiado, fortalecido e capacitado em todas as situações, e sei que continuará a fazê-lo até o último momento. A transmissão do manto para Eliseu simboliza não apenas a continuidade da profecia, mas também a continuidade da graça e do propósito de Deus em nossa história. Meu sucessor está preparado para assumir o chamado, para seguir adiante com coragem e fidelidade, confiando na mesma providência divina que tem me sustentado ao longo dos anos. Enquanto me despeço deste mundo, deixo para trás um legado de fé, coragem e compromisso com a verdade. Que aqueles que vierem depois de mim possam olhar para este exemplo e encontrar inspiração para perseverar, mesmo nos momentos mais difíceis.
E assim, com gratidão em meu coração por tudo o que Deus tem feito por mim e por seu povo, eu me preparo para atravessar o Jordão, confiante na promessa da vida eterna que aguarda aqueles que permanecem fiéis até o fim. Que a minha jornada possa ser um testemunho do poder e da graça de Deus para todas as gerações que virão depois de mim. Emam. A história de Elias é realmente marcante e inspiradora, repleta de milagres, confrontos e uma profunda conexão com Deus. Sua jornada reflete não apenas sua própria fidelidade e coragem, mas também a fidelidade constante de Deus em guiar e capacitar seus servos para cumprir sua vontade. O pedido de Eliseu por uma porção dobrada do espírito de Elias mostra não apenas sua ambição espiritual, mas também sua humildade ao reconhecer a fonte de poder e autoridade. O fato de Eliseu testemunhar a partida de Elias e receber seu manto simboliza a continuidade da missão profética e a transição de uma era para outra. O carro de fogo que separou Elias e Eliseu e a ascensão de Elias ao céu são eventos de profundo significado espiritual, marcando o término da jornada terrena de Elias e sua entrada em uma nova dimensão da presença de Deus. O lamento de Eliseu e sua subsequente demonstração de poder ao atravessar o Jordão com o manto de Elias mostram sua prontidão para assumir o chamado e continuar a obra que Elias começou. A história de Elias é um lembrete poderoso do cuidado de Deus por seu povo e da importância da fé e da obediência mesmo nos momentos mais desafiadores. Seu legado vive não apenas através das páginas da história, mas também na fé e na devoção daqueles que continuam a seguir seu exemplo até os dias de hoje.